Pessoal, muitíssimo boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Todas as quartas-feiras à noite nós estamos aqui há aproximadamente 2 anos. E outro dia, uma pessoa perguntou para mim, olha, Charles, por que você resolveu fazer isso? A gente vive num mundo pós-moderno, um mundo digital, muitas coisas mudaram depois da pandemia e teve uma explosão do digital, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado porque tem muita informação sem embasamento científico, sem evidência científica, sem qualidade. Digo, sabe uma coisa? Será que eu posso reservar algum dia na semana para eu compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência com a audiência de maneira totalmente gratuita, com o único intuito de simplesmente compartilhar informação de qualidade e um pouquinho de experiência. E assim, Fran, a gente tem caminhado aproximadamente 2 anos. Então, a gente sempre traz à tona algum assunto envolvendo saúde ocular, mas quando tem temas importantes, como, por exemplo, setembro, na verdade, em francês, você sabe, tem duas cores, né? Tem o Setembro Verde, que a gente fez uma live semana passada, que estimula a população e conscientiza também essa mesma população com relação à doação de órgãos e tecidos. E tem Setembro Amarelo, que é conscientização e prevenção contra um assunto tão importante que é o suicídio. Eu disse, sabe de uma coisa? Vamos continuar novamente, então, nessa nossa caminhada e vamos levar mais informação para a população de um assunto tão, na verdade, é um problema até de saúde pública, né? E por isso, Franco, você está aqui. Muito obrigado por sua presença. Eu sei que você tem uma vida meio corrida, agitada, teve que acompanhar o esposo, os filhos, deixar todo mundo assim, seu devido lugar, para me dar teu tempo, tua atenção, não só para mim, mas para a audiência. Audiência, você também, muitíssimo obrigado pela sua presença. Se esse assunto foi importante, interessante, não esquece de compartilhar, dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com um monte de gente, que eu acho que é um assunto realmente importante que vai ajudar muitas pessoas. Pessoal, a doutora Francine é uma colega recém-adquirida. A Francine, ela fez graduação em medicina lá na Universidade do ABC. Em seguida, a Fran veio aqui para São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, fez a residência dela. E depois a Fran fez uma formação em analista junguiana. É isso mesmo, Fran? Analista junguiana. É em junguiana, na verdade, pessoal. E hoje ela é médica colaboradora do Ambulatório de Psiquiatria e Infância da Unifesp. Fran, muitíssimo obrigado por sua atenção, por seu tempo, por você estar aqui conosco para tratar de um assunto tão importante. Obrigada. Fran, eu confesso que... pelo convite. É isso mesmo, é um assunto importantíssimo de saúde pública e a gente precisa falar sobre isso. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Joia, muito obrigado. E olha só, Fran, claro, né, toda vez que eu vou tratar de um assunto que foge um pouquinho da minha rotina, eu preciso dar uma pesquisada. E aí eu fui dar uma lida a respeito do assunto e eu fiquei assim, não só com os olhos estupefatos, mas boca aberta, a respeito de alguns dados estatísticos que chamam bastante atenção. Eu queria aqui, pessoal, compartilhar um pouquinho com vocês algumas informações. Olha só, desde 2014, na verdade, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, todos os anos tem feito o mês de setembro. Conscientização e prevenção contra o suicídio. E esse ano a temática é o seguinte, se precisar, peça ajuda. Eu achei muito oportuno, bastante inteligente, Fran, porque muitas vezes o indivíduo que é um suicida ou faz uma tentativa de suicídio, às vezes ele provavelmente chegou a esse ponto porque achava que o seu problema já não tinha mais solução ou porque ele não tinha ouvidos ativos e sem julgamento para o problema que ele tinha. Isso me deixa assim, eu digo, meu Deus do céu, o que a gente precisa então fazer para mudar essa realidade, né? E alguns números, pessoal, que me chamaram muita atenção. Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, existe aproximadamente mais de 700 casos de suicídios em todo o mundo. Se a gente considerar os episódios subnotificados, Fran, esse número pode ir para mais de 1 milhão. Gente, é um número alarmante. De quantas pessoas estão chegando ao ponto de não conseguir mais manter a sua saúde mental e decide, então, não mais viver. E tem outras coisas interessantes, olha só. Desde 2010 até agora 2019, no Brasil foram registrados mais de 112 casos de suicídio. Teve um aumento nesse período de aproximadamente 43%.
E a gente vai vendo essas estatísticas, a gente vai ficando estarrecido. E o suicídio, na verdade, ele é uma emergência médica e ele precisa ser atendido de forma bastante rápida. E eu fui dar uma olhada, olha só, é a quarta causa de morte entre pessoas entre 15 e 29 anos de idade. E 77% dos suicídios globais ocorrem em países de baixa e média renda. Fiquei pensando assim, Fran, como é que uma pessoa tão jovem, né, entre 15 e 29 anos de idade, em países de baixa renda, decide então não mais viver? Existem as principais formas, né, que os indivíduos utilizam de chegar a essa situação. Geralmente em gestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo. Fran, bem-vinda a mais uma live sobre um assunto tão importante. Fran, fala pra gente o que é o suicídio. Suicídio é um ato deliberado do indivíduo que tem uma intenção de tirar a própria vida, né? E aí a gente tem que entender uma diferença de uma tentativa real de suicídio e um ato de lesão deliberada, que é um pouco diferente, né? Ok. Então, às vezes, existe ali uma criança, um adolescente que está muito irritado e está com alguma questão, vai lá e se corta. Não necessariamente o se cortar é uma tentativa de suicídio. Isso pode ser um ato lesivo, né? Que aí teria a função, né? Algumas pessoas dizem que alivia a dor da alma, tem essa necessidade de se cortar. Tem vários motivos, né? Que as pessoas se cortam, mas não necessariamente porque se cortou está tendo uma tentativa de suicídio. Então, a intenção por trás do ato, ela é bem importante para a gente entender se foi de fato uma tentativa de suicídio ou se foi apenas, né? Ou se foi uma autolesão. Ô, Fran, existe predileção por sexo, idade, etnia, gênero? Existe uma predisposição genética ou não? O indivíduo não nasceu com essa predisposição, mas aconteceu algum evento na vida dele que fez com que ele se convencesse que aquilo ali seria a melhor opção para resolver as demandas internas dele. 80 a 90% das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno mental associado. Ah, perfeito. Então, quando a gente vai olhar qual é o transtorno mental, Isso. a maioria é um transtorno de humor, depressão, transtorno bipolar, principalmente. E a segunda causa dentro dos transtornos mentais é a transtorno de abuso de substâncias psicoativas, álcool, drogas. Então, é esse grupo. O suicídio ele é bastante alto em idosos, isso é bastante. E nos jovens também tem aumentado bastante a taxa de suicídio. Em geral, homens, meninos, eles tentam mais o suicídio, as mulheres tentam mais e os homens conseguem mais, porque em geral as mulheres acabam usando formas menos fatais, né, de tentativas de suicídio e os homens acabam tendo esse suicídio, né, mais consumado. Ô, Fran, quando a gente pensa assim, existe algum fator de risco que predispõe, apesar de você já ter falado um pouco mais sobre isso, mas eu fiquei pensando assim, quais são os fatores de risco que a gente poderia mais destacar? Será que tem histórico na família de alguém que já morreu? O indivíduo é portador de alguma doença crônica? Ele foi exposto a alguma violência familiar? Algo... esclarece para a gente, por exemplo, quais seriam os principais fatores de risco, até para a gente ficar assim, atento ao nosso derredor, algum parente, algum amigo mais próximo, para a gente orientar nesse sentido. A psicopatologia parental ela é bastante importante. Então, se a gente vê na história do paciente algum caso de suicídio na família, a gente sabe que esse paciente tem um fator de risco aumentado. A pobreza é considerada um fator importante para o suicídio. O ambiente familiar, então, se a gente tem um ambiente familiar com negligência, com abuso, com algum tipo de trauma, isso também é um fator de risco. O bullying, por exemplo, o bullying é um fator de risco importante,
né? Pessoas bissexuais, gays, lésbicas também têm uma quantidade maior de suicídio. E essas faixas etárias, né? Então, são pessoas que têm essas questões aí e que têm um transtorno mental associado. Não é transtorno neurológico propriamente dito, não. É mental propriamente dito, correto, Fran? Depressão, transtorno afetivo bipolar, dependência de cocaína, de álcool. Isso que a gente chama de um transtorno mental. Tá, perfeito, excelente. Ô, Fran, ainda continuando nesse assunto, eu fiquei assim pensando, quais seriam os sinais de alerta? Porque às vezes você está conversando numa rodinha, num bate-papo tal, ó, tem alguém dizendo para você, doutora Fran é maravilhosa, é verdade, viu? É assim, Oi, Sam. então. Aí, de repente, você está na roda de amigos, Fran, de adolescentes, você também é um super especialista em adolescente. Aí, de repente, uns adolescentes dizem, simplesmente eu estou percebendo que eu estou indisposto, eu estou cansado, a vida não está mais sentido para mim. Ele vai sinalizando, ele vai meio que se denunciando, não é isso? Eu não tenho mais disposição para atividade física, eu não me preocupo mais em usar uma roupa legal. Assim, mostra para a gente, Fran, quais são os sinais que a gente precisa estar... Coisa do tipo assim, olha, quando o céu está nublado, inclusive amanhã é previsão de muita chuva, o céu está nublado é um sinal muito grande que vai chover. Quais são os sinais que a gente pode identificar, não só fator de risco, agora sinais na forma de falar, na forma de se comportar, de agir, que pode, acender o alerta de um potencial suicida? Ninguém acorda, né, do nada e pensa, vou cometer um suicídio. Então, muito antes disso, existe uma consideração do suicídio, né? Então, a pessoa que tem uma tentativa, ela já pensou e aí inicia meio assim, sabe? Putz, ia ser tão bom se eu morresse, porque a vida tá tão difícil, ia ser melhor. Como um desejo mais passivo de morte. Se isso evolui, começa a ter já um pensamento suicida. Não, mas, puxa, talvez eu possa me matar, eu acho que isso pode... Então, é importante a gente notar que tem uma evolução do pensamento, né? Então, inicia com a consideração, e aí o paciente vai ficando ambivalente, até que ele tenha uma ideação suicida mais estruturada, quando ele pensa em métodos, e aí já vai tendo mais a tentativa, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de síndrome pré-suicida, né? Que são justamente alguns sinais e sintomas que a gente pode observar, né? Então, são sentimentos de solidão, de culpa, uma ruminação de que eu sou incapaz, que eu não sou uma pessoa que vai conseguir, que eu sou fracassado. São pessoas que geralmente já estão mais isoladas, tá? A agressividade, a irritabilidade, seja consigo mesmo, seja com outra pessoa, é bem importante, né? A gente chama de uma disforia. E alterações mais de sono, de apetite. Então, aquela pessoa que já não está comendo direito, que não está dormindo direito. Todos esses sinais a gente chama de uma síndrome aí pré-suicida. Pessoas que estão se desfazendo dos seus bens, ou que são muito organizadas, querendo meio que sinalizar que está fazendo uma cartinha de despedida, algo do tipo, poderia também ser considerado sinais. Poderiam ser considerados alguns sinais. Fran, vamos falar de uma coisa boa, porque ainda bem que existe algumas opções de tratamento para esse indivíduo potencial suicida, certo? Quando a gente fala, então, acompanhamento psiquiátrico nesses casos, quais são as opções de tratamento? Eu estava dando a lida porque a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, é uma opção, não é isso? Terapia comportamental dialética, eu queria que você esclarecesse não só, mas quais seriam as abordagens que a gente poderia lançar mão, além de tratamento medicamentoso, alguma coisa do tipo, para lidar com esse indivíduo que diz, olha, eu não estou mais com vontade de viver. A psicoterapia é uma excelente ferramenta para a gente tratar, né? Ela é bem importante. A psicoterapia, Fran, além de você dizer que é uma opção de tratamento, esclarece para a gente como é que você executa esse tratamento, por gentileza. A psicoterapia. Bom, eu no caso sou junguiana, né? Então, dentro da terapia existem vários tipos de linhagens, de abordagens diferentes. Então,
junguiana, winnicottiana, freudiana, terapia cognitivo-comportamental, a dialética. São várias formas, né? Pra gente, se a gente for pensar em termos de trabalhos científicos, a gente sabe que o que tem mais evidência é a TCC, né? Mas na prática clínica, né, terapia cognitivo-comportamental, porque é o tipo de terapia que é mais fácil de ser medido, né? As outras terapias é um pouco mais difícil, porque a terapia cognitivo-comportamental ela é mais sistematizada, né? Então você tem ali um número de semanas. Então, por conta disso, a gente consegue medir mais fácil e aí a gente consegue entender o quanto que isso de fato influencia no tratamento. Mas as outras linhas também têm todas as suas belezas, né? Vamos assim dizer. Eu costumo dizer que não existe uma linha que é melhor do que a outra, né? Existe aquela que o paciente se adapta. E aí, por isso que é importante. Fazer terapia é fundamental. Qual é a linha? Eu acho que aí não tem uma grande questão em relação à linha da terapia. Além da terapia propriamente dita, geralmente existe associação com algum tipo de medicação ou também mudança de hábito com relação ao hábito alimentar, prática de esporte, observação com relação a um sono reparador de qualidade. Existem também essas abordagens outras, Fran, ou não, é só basicamente você conversar, bater papo e orientar o seu paciente? Não, eu gosto muito de falar da mudança do estilo de vida, né? Tá, Então, assim, tá. o tratamento ele tem que ser um tratamento mais completo. Então, a terapia Ok. para você tratar das suas questões mais específicas. Se for o caso de um transtorno mental importante, a gente pode precisar usar a medicação, mas Tá. falar sobre dormir bem, comer bem, fazer atividade física, você cuidar, né, da ingestão de álcool, tabaco, tudo isso continua sendo importantíssimo para o tratamento. Joia, perfeito. Ô, Fran, eu estava aqui pensando, olha só, o que que eu devo fazer, eu, digamos, indivíduo candidato a suicídio, se eu tiver com esses sintomas, sinais, como eu deveria lidar com essa situação? Como Pois procurar ajuda, pedir socorro? Existe algum canal público de comunicação? Eu vou para um pronto-socorro, eu converso com alguém. Ajuda a gente a esclarecer, por exemplo, olha, você que está nos ouvindo, de repente você é um candidato não, você está passando por uma situação difícil e você acha que o suicídio seria a melhor opção, quando na verdade existe tratamento, mas o que a gente poderia falar para esse indivíduo, Fran? Que tipo de ajuda ele pode buscar? Como buscar auxílio para resolver esse problema dele? Os Centros de Valorização da Vida, o Isso, CVV, é um isso. canal, né? 188. Se você estiver sentindo alguma angústia, algum pensamento suicida, alguma dificuldade muito grande, você pode buscar, né, esse canal. Isso. Ou se você tem algum familiar que é próximo, você pode pedir ajuda. Em algum momento você pode procurar, né? Isso a gente está falando na crise, né? De uma forma mais aguda. E aí você Isso. pode procurar também um pronto-socorro, né? Existem pronto-socorros psiquiátricos que vão estar prontos para atender essa emergência, porque é uma emergência, né? Então, esses são aí os canais. Fran, a gente conversou um pouquinho sobre uma vida pós-moderna, mergulhada no digital, e hoje todo mundo está conectado de alguma forma através das redes sociais. E não é tão raro que a gente às vezes escuta alguém enviar uma mensagem através das redes sociais dizendo, olha, não tenho mais sentido para viver e tal. O que fazer diante de uma situação quando você, por exemplo... Eu estou fazendo essa pergunta porque eu já vi várias coisas, inclusive eu vi um testemunho recente de um indivíduo que estava passando por um carro, numa ponte, e tinha uma mãe, juntamente com 2 ou 3 filhos, que estava prestes a saltar da ponte. E de maneira muito estratégica, conseguiu se aproximar, pegou 1, 2 e 3, conseguiu tirar daquela situação. Foi uma situação real que aconteceu. Agora, quando a gente pensa nessa situação real digital, alguém nas redes sociais dizendo, olha, minha vida não tem mais sentido, não quero mais viver e tal. Tem algum tipo de orientação nesse aspecto, Fran? Olha, eu acho que a coisa mais importante talvez é conseguir acessar essa pessoa, né? Olha, vi aí que você postou algo, tô aqui, vamos conversar, posso te ligar, ou
se tiver algum conhecido, né? Ah, eu conheço o irmão da pessoa, eu conheço um amigo do amigo. Liga e fala, ó, fulano postou alguma coisa, eu tô preocupado. Porque aí a gente entra numa coisa que as pessoas falam, né? Ai, quem quer se matar, um mito do suicídio. Quem quer se matar não fica falando, vai lá e se mata. Isso é um mito, né? As pessoas que falam que querem se matar, elas têm um sofrimento. A gente precisa levar as pessoas a sério quando tem esse tipo de fala, né? Ô, Fran, olha só, uma pergunta de audiência que é interessante. Quando eu pergunto para alguém sobre suicídio, a pergunta por si só coloca na cabeça do ouvinte a ideia de suicidar? Esse é um outro... Eu simplesmente, pelo fato de eu trazer à tona a discussão, isso pode despertar o interesse nele ou não? Não tem nenhum embasamento científico. Não consegue, com uma pergunta sobre suicídio, fazer com que a pessoa fique pensando nisso, né? Geralmente a pessoa já está pensando nisso e a gente poder falar sobre isso é até um alívio, né? Então, durante as consultas psiquiátricas, se a gente está entendendo que tem uma gravidade, essa pergunta ela deve ser feita, né? Então, isso é um mito. A gente precisa sim falar sobre suicídio. Isso não vai dar ideia para ninguém. Perfeito. Por isso que a gente está fazendo a nossa live, Fran, porque a gente sabe exatamente disso também. Nem é o fato de você estar discutindo sobre o assunto que vai despertar no ouvinte o interesse dele levar à tona tal ato. Não é assim que as coisas funcionam. Ô, Fran, as pessoas que ameaçam de suicídio, elas simplesmente fazem assim, a troco de nada? Elas simplesmente querem chamar a atenção, alguma coisa do tipo? Ou não? Existe realmente uma suspeita forte que, de fato, ele quer levar avante essa ideia? Tem aquela diferença, né, daquele ato lesivo, que não necessariamente é uma tentativa de suicídio, mas eu acho que a gente precisa ouvir todas as pessoas que falarem sobre suicídio. Então, se elas estão falando sobre suicídio, a gente precisa ouvir e entender que realmente tem ali uma dor, um sofrimento que precisa ser olhado. Essa coisa de, tá falando de suicídio para chamar atenção? Até pode ser para chamar a atenção, mas para chamar a atenção do tipo, eu estou sofrendo, né? Nesse sentido, não no sentido mais manipulador, por exemplo. Tá. Ou, Fran, existem alguns dados epidemiológicos que dizem que o número, na verdade, de suicídios na Europa tem diminuído, né? Mas, por exemplo, em países como o leste europeu, América do Sul, na verdade, não tem diminuído tanto, e principalmente nos pacientes ou nas pessoas que fazem parte da renda média ou da renda baixa. Consegue identificar algum fator? Porque parece que na Europa está tendendo a diminuir, em contrapartida, algumas regiões do mundo mais jovens, renda média ou baixa, América do Sul, leste europeu, tem aumentado. Tem alguma explicação para isso? Uma das questões que a gente estava trazendo era justamente essa questão da renda, da pobreza, né? Esses estresses psicossociais, eles estão bastante associados ao suicídio. E é isso mesmo, em geral, no mundo, as taxas de suicídio elas têm decrescido e nas Américas têm aumentado. Ô, Fran, então, quando uma pessoa decide, eu fico assim pensando, né? Eu vou deixar agora as anotações de lado, porque a gente está quase acabando. Quando o indivíduo, então, toma a decisão de dizer vou me suicidar, é que ele está convencido que não tem solução para aquela dor que ele está sentindo, para aquele dilema que ele está vivendo, quer seja financeiro, relacional, problemas de justiça, problemas no trabalho. É mais ou menos isso, é como se fosse um grito. Eu não vejo solução para o meu caso, a não ser tirar minha própria vida. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente vê no suicídio é justamente a desesperança, né? Então a pessoa entende que ela não tem uma saída para aquele problema. Mas a verdade é que o suicídio acaba sendo uma solução definitiva para um problema temporário, né? A questão é que a pessoa, eu às vezes eu falo assim, eu acho que você não quer morrer de fato. Você quer morrer, talvez, para essa vida que você está vivendo que não está legal. Mas se você pudesse viver uma vida diferente, sabe que você não gostaria de viver?
Sim. Geralmente as pessoas falam, sim, eu gostaria. Eu falei, então tá bom. Então como é que a gente faz para sair dessa vida que você está tendo agora para a vida que você gostaria de ter? Qual é esse caminho? Tá. Né? E aí se a gente consegue ajudar as pessoas a fazerem esse caminho. E geralmente é isso, a pessoa está muito desesperançosa, Tá. sem perdida, sem entender para onde ir, o que fazer. Então ter alguém ali, não, calma, estou junto com você, vamos pensar juntos, vamos elaborar, vamos fazer um plano, a gente vai fazer uma terapia, a gente vai tomar um remédio, e aí a gente vai conseguindo ajudar a pessoa a se reencontrar. É comum, Fran, depois que o indivíduo, então, passa por esse processo de tratamento, acompanhamento, ele chega um determinado momento que ele recebe alta, mas lá na frente ele reconsidera essa possibilidade, ele pode ter uma baixa nas suas defesas pessoais e, de repente, considerar a possibilidade de até mesmo ir avante no desfecho do evento. O fator de risco mais importante para um suicídio é uma tentativa de suicídio prévia. Tá. Então, se a pessoa já teve uma tentativa de suicídio, isso aumenta em 20 a 30 vezes a chance de ter um suicídio consumado, né? Mas aí tudo depende, né? Se a pessoa está num quadro depressivo muito importante, com ideação suicida, mas a gente consegue fazer um tratamento bacana e ela atinge a remissão desse episódio depressivo, não necessariamente ela vai ter mais esses pensamentos e a tentativa de suicídio. E eu fico pensando também, viu, Fran, uma coisa que a gente esqueceu de abordar, mas me veio à tona agora, o sofrimento não só do indivíduo, caso o desfecho aconteça, como dos parentes. A dor e o sofrimento que toma conta do coração de um pai, de uma mãe, do irmão, é assim, é algo dilacerador. É até difícil até mesmo de falar. É um tema difícil, viu, Fran? É um tema difícil da gente conversar, trazer à tona e tal. Porque acho que nós grandes. Eu acredito na teoria criacionista, acredito que Deus criou todas as coisas, né? E um dos dons mais importantes que Deus nos deu foi o dom da vida, né? E de repente ele dizer, não, para mim não tem mais jeito, então não vale a pena continuar a viver. Mas não é só isso. E quem fica? E as pessoas que ficam, Fran, como é que elas ficam? É uma dor muito profunda. E como elas ficam, né? Eu acho que eu já vi exemplos de pessoas que passaram por suicídios de filhos e conseguiram de forma. Eu tenho uma colega psicóloga que trabalha comigo, ela especializou-se, né, nesse Exato. tema, ela atende pessoas que tiveram, de famílias que tiveram suicídio, e o filho dela se suicidou quando ele tinha 16 anos. Né? Ah, Então, assim, ela conseguiu elaborar e lidar com isso, e hoje ela ajuda pessoas com a mesma questão. Mas existem pessoas que ficam realmente muito mal, ficam deprimidas, e aí não conseguem superar essa perda, né? Então, depende. A resposta aqui depende, mas em geral é um luto diferenciado. O luto do suicídio não é o mesmo luto do que alguém que morre por uma doença ou por um isso. acidente. A gente tem que ter todo um cuidado especial para essa família, né? A gente chama de pós-venção do suicídio, existe a prevenção e a pós-venção, que é Ah. para cuidar dessas famílias enlutadas pela morte por suicídio. Eu vou tentar pegar o lado bom da história, Fran. Quando uma pessoa consegue superar a morte, por exemplo, de um filho que se disse que se suicidou, a ponto de transformar aquilo ali como se fosse uma bandeira pessoal, dizer o seguinte: olha, eu passei por isso que você está passando, eu entendo a tua dor, eu entendo o tamanho da tua perda, e eu estou conseguindo me manter firme até hoje, e eu encontrei significado para a minha vida, e vou tocar a minha vida pela frente. Sei lá, eu tenho uma esposa, eu tenho outros filhos, eu tenho outras pessoas que estão passando. É interessante, Fran, a resposta individual de cada pessoa. Ele passa pela mesma condição, mas uns decidem, não, para mim não tem mais sentido, e outros dizem, não, pelo contrário, eu vou conseguir superar, porque existem muitas pessoas que estão passando por essa situação e eu vou ajudá-las. Fran, apenas uma curiosidade, porque quando a gente trata de saúde mental, existem basicamente três profissionais mais comumente falados no mercado, né? Um é o psicólogo, outro é o psiquiatra e outro é o psicanalista. Mas surgiu aqui uma dúvida dizendo o seguinte, doutor, qual a diferença entre uma coisa e outra, Fran? Fala pra gente, por gentileza. O psiquiatra, ele é um médico,
né? Então ele precisa fazer medicina, depois se especializar em psiquiatria. Tá. O psicólogo, ele faz a faculdade de psicologia e aí ele vai especializar na linha de abordagem dele. E o psicanalista, ele pode ser um psicólogo que se especializa em psicanálise, mas também existem alguns cursos aí de psicanálise em que, sei lá, um dentista quer virar psicanalista. Ele faz lá um curso e aí ele pode ser um psicanalista, por exemplo. Eu só vou colocar um pouquinho de polêmica nessa discussão, só fugindo um tiquinho, Fran, do nosso tema, porque a gente também está vivendo hoje um mundo de alta ajuda. Existe um profissional no mercado que trabalha muito com a condição de saúde mental, emocional, que é o coach. Você tem alguma opinião formada a respeito desse profissional? Apenas para a gente esclarecer também a nossa audiência. Eu acho que a gente tem que ver, independente de se é coach, se é terapeuta, se é psiquiatra, qual é a formação do profissional. A gente tem bons profissionais em todas as áreas. Eu acho que existem coaches bons e coaches ruins, assim como existem psiquiatras bons e psiquiatras ruins, né? Então, acho que mais do que a categoria em si, eu acho que é realmente a formação do profissional. E aí faz bastante diferença, né? Alguém que é cuidadoso, que é estudioso, que tem experiência, né? Fran, perfeito, excelente. É uma pergunta que eu sempre faço, uma das últimas perguntas para os nossos convidados. A gente vive, então, nesse mundo de inteligência artificial, Big Data, metaverso. Tecnologia é um assunto que desperta muito meu interesse. Quando você vê, assim, o futuro, não acho que só do diagnóstico, mas do tratamento do suicida, você vislumbra alguma coisa muito diferente? Será essa inteligência artificial? Eu fico pensando assim, sabe, Fran? O indivíduo vai passar por uma porta giratória, alguma coisa do tipo, e ele vai conseguir, a inteligência artificial vai conseguir detectar sensações ou sinais do corpo que sugerem que o indivíduo é um potencial, e de repente ele entra numa fila de potencial risco. Olha, vamos dar atenção maior para esse indivíduo. Agora eu fiquei assim, eu chutei o pau, né? Mas eu queria que você, sei lá, colocasse seus neurônios futuristas para funcionarem. Quando você pensa no futuro de tratamento ou prevenção, prevenção e tratamento de suicídio, tem alguma coisa que vem diferente na tua mente? Eu acho que é possível sistematizar, Tá. né, pensando aí em inteligência artificial, todos aqueles sinais que eu fui te Tá. falando, né? Então, olha, tá mais irritado, não tá comendo, não tá dormindo, a gente coloca tudo lá, opa, parece que desesperança, tristeza. Acho que tudo isso dá pra gente entender que tem ali um potencial risco de suicídio. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tranquilo, excelente. Essa é uma pergunta livre. Fran, últimos comentários, se você puder deixar uma mensagem para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, sobre o tema tão importante, suicídio. Fala para a gente. Acho que o mais importante é a gente poder reconhecer que a gente está num sofrimento e a gente entender que a gente pode procurar ajuda, E, né? A gente procurar um psicólogo, um psiquiatra não é sinal de fraqueza. ok. Pessoas associam, ai, puxa, eu fui fraco. Não é sobre isso, é sobre uma doença, sobre uma dificuldade que acomete a gente e que tem tratamento, né? Uma coisa importante é que o suicídio é uma morte prevenível. Ok, perfeito, excelente. Né? Fran, e se por acaso alguém precisar passar em consulta contigo, que é uma opinião mais um fórum privilegiado, um fórum mais íntimo, eu gostei de passar em consulta, doutora Fran, onde as pessoas podem encontrar? Uhum. Tem aqui no meu Instagram, né, o contato do meu consultório, atendo em Pinheiros, atendo no Tatuapé, e estou super à disposição aí para ajudar quem estiver precisando. Joia, perfeito. Fran, eu gostaria mais uma vez de agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua atenção. Na minha opinião, foi muito legal, bastante esclarecedor. E a gente vai continuar nas nossas próximas quarta-feiras, sempre trazendo algum assunto importante para levar informação de qualidade para a nossa audiência. Audiência, muito obrigado pela presença de vocês. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui presentes, trazendo também um assunto importante. Não esqueça de ir nas redes sociais da doutora Fran e segui-la, nas minhas também. Compartilha esse conteúdo de qualidade com o maior número de pessoas, tá bom? Dá seu like, dá seu joinha e envie essa mensagem para muita gente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Fran, muito obrigado pela sua gentileza. E a gente se vê. Essa semana. Foi um Tchau, prazer. Tchau, tchau, turma. boa Um abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.
Pessoal, muito legal. Obrigado pela presença de vocês. É um assunto assim difícil de falar, mas é um assunto importante, necessário. Aquilo que a doutora Fran falou, a grande verdade. Qualquer indivíduo pode estar sendo acometido por essa condição de querer não dar mais continuidade à sua vida, mas lembre-se, tem solução. E além das questões técnicas que a gente falou, eu, como cristão, gostaria de lembrar que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E traz um pouquinho de calma e tranquilidade na tua alma, que tem solução e vai dar tudo certo. Beijo para você e a gente se vê. Tchau, tchau.